Em 5 de junho de 1976, na cidade de Union, em Kentucky, nos Estados Unidos, o Dr. Gaines Zui, um dentista de Walton, saiu para o trabalho como de costume. Ele estava dirigindo pela rodovia, quando algo chamou sua atenção: o corpo sem vida de uma adolescente à beira da estrada, ao lado de um bueiro. A Polícia Estadual de Kentucky foi chamada por volta das 7h15 da manhã. O detetive Jerry Keefe e sua equipe do Departamento de Polícia Estadual de Walton chegaram ao local. O corpo da vítima tinha inúmeros cortes e hematomas, mas o maior ferimento estava na cabeça. Os detetives também descobriram marcas profundas de estrangulamento ao redor do pescoço. Eles examinaram a cena do crime, descobrindo galhos quebrados e grama achatada. Estava claro que o corpo foi arrastado para lá. Não havia respingos de sangue na cena do crime. O crime aconteceu em outro lugar. Aquilo era apenas o local de despejo. O culpado não se deu ao trabalho de esconder o corpo. Ele foi deixado à vista de todos, como se quisesse que fosse encontrado. Os investigadores vasculharam a área, mas não encontraram a arma letal, impressões digitais ou outras pistas. Sem testemunhas ou evidências concretas, o detetive Jerry Keefe não tinha pistas para seguir. Com a investigação da cena do crime não produzindo resultados, os investigadores se voltaram para o corpo da vítima em busca de respostas. O corpo foi enviado para o laboratório do médico legista do condado para uma autópsia. Os resultados revelaram que ela sofreu um violento ataque. Uma barra de ferro foi usada como arma, deixando-a com grandes hematomas e inchaços. O rosto da vítima estava quase irreconhecível, com uma profunda laceração na cabeça evidente. Os sinais de abuso genital e trauma físico brutal eram claros. A causa foi determinada como traumatismo craniano e asfixia por estrangulamento manual. Quando toda a esperança estava perdida, a equipe forense fez uma descoberta. Eles encontraram DNA estrangeiro nas roupas da vítima, mas quando executaram a amostra de DNA no banco de dados central, nenhuma correspondência foi encontrada. Sem mais pistas, o arquivo do caso começou a acumular poeira e esfriou. A garota cuja vida foi encerrada tão brutalmente tinha apenas 16 anos. Ela foi identificada como Carol Sui Kleiber. Carol Sui Kleiber, nascida e criada em Kentucky, veio a este mundo em 1960. Ela frequentou a escola de Dixie Heights, onde era uma estudante exemplar, mas também era conhecida por sua paixão pela música. Ela tocava piano e violino e estava profundamente envolvida na banda da escola, que se tornou uma parte significativa de sua vida. Carol era mais do que apenas uma estudante e uma musicista, ela também era uma irmã amorosa. Ela tinha um relacionamento próximo com seus irmãos, Charles e Thomas Kleiber. Carol Sui tinha apenas 10 anos quando seu pai faleceu devido à insuficiência cardíaca. Carol levava uma vida muito normal em uma cidade tranquila, mas o que realmente a diferenciava eram suas frequentes visitas ao Parque DeVoe, em Western Covington. Em uma época em que a comunicação dependia de interações cara a cara, o Parque DeVoe era seu refúgio, seu lugar para relaxar, seu centro de socialização. Ali, ela gostava de andar de bicicleta e de conversas sinceras com amigos. A natureza carismática e extrovertida de Carol a tornava uma figura popular entre seus amigos, que ela encontrava no Parque DeVoe. Por volta das 17h30 do dia 4 de junho, ela deu um passeio de bicicleta até o parque. O plano era encontrar amigos para jantar no restaurante do parque, mas, em vez de passar tempo com seus amigos, testemunhas no parque a viram conversando com um estranho. Ele tinha cerca de 1,78 m, com porte físico magro e cabelos loiros e compridos até os ombros. Ele dirigia um impressionante Pontiac Grand Prix ou um Chevy Monte Carlo. Testemunhas viram ele colocando a bicicleta dela em seu porta-malas. Ele então a levou para casa, onde seus vizinhos a viram tirando a bicicleta do carro. Ela entrou em casa, mas o carro não partiu imediatamente. Ele ficou lá parado na entrada da garagem alguns minutos depois. Carol Sui voltou com uma troca de roupas e saiu com o mesmo homem. Esta foi a última vez que ela foi vista viva. Quando sua família a relatou como desaparecida, a polícia informou-os de um corpo que haviam descoberto, que guardava uma semelhança impressionante com Carol Sui. Um de seus irmãos, Thomas, corajosamente entrou no necrotério para confirmar a verdade inimaginável. De fato, era Carol Sui. À medida que os dias se transformaram em anos, o caso de Carol Sui permaneceu sem solução e eventualmente esfriou. A cada momento que passava, sua família e amigos só podiam ansiar pelas respostas e pelo encerramento que permaneciam agonizantemente fora de alcance. Após anos de silêncio, uma luz de esperança apareceu no caso de Carol Sui. Em 2017, 2 detetives de casos não resolvidos, Coy Cox e Tina Adas, reabriram o caso.
Eles se uniram ao detetive original, Jerry Keefe, que desde estava aposentado, mas era um especialista no caso de Carol Sui. Juntos, esse trio começou a revisitar o arquivo do caso página por página, procurando pistas, com uma nova perspectiva. Cox e Adams iniciaram sua busca reexaminando 2 suspeitos que Keefe havia identificado anteriormente. A primeira pista era de um homem com histórico de roubo de carros, que correspondia à descrição do veículo visto pela última vez com Carol. Eles o encontraram e o interrogaram. Apesar de seu passado criminoso, o homem foi surpreendentemente cooperativo. Ele não se escondeu atrás de um advogado, mas negou fortemente qualquer participação na morte de Carol. Cox e Adams pediram um teste de DNA, e ele forneceu uma amostra de bom grado. Após uma longa espera, os resultados voltaram em dezembro de 2018. O DNA estrangeiro encontrado nas roupas da garota não correspondia ao seu DNA. Ele não era o responsável. Com o primeiro suspeito eliminado, Cox e Adams concentraram sua atenção no segundo suspeito em 2020. Sua atenção se voltou para um assaltante desconhecido que cometeu um crime semelhante na mesma região, apenas 2 anos após o corpo de Carol ter sido descoberto. No dia 1º de outubro de 1978, a única diferença é que a vítima ainda estava viva. Os investigadores entraram em contato com a vítima do crime de 1º de outubro de 1978. Ela relembrou os eventos arrepiantes daquela noite fatídica. Era uma noite escura e tranquila em Park Hills, Kentucky, quando ela foi emboscada em sua garagem. Um homem apareceu do nada, agarrando-a repentinamente por trás. O que se seguiu foi um episódio traumático que se estendeu por 2 horas agonizantes. Ela foi torturada e brutalmente agredida. Primeiro, ele teve o que queria dela, depois o agressor a queimou com um cigarro e a agrediu implacavelmente para mantê-la subjugada. Cox examinou meticulosamente os arquivos, reconstruindo cuidadosamente as evidências. Seus esforços valeram a pena quando ele descobriu uma impressão digital crítica no carro da vítima. Eles rodaram as impressões digitais em seu sistema e, para surpresa deles, encontraram uma correspondência. O agressor era Michael Dean Tate, que agora tinha 77 anos. Com essa descoberta, Michael Dean Tate foi preso por agredir de maneira semelhante uma mulher em 1978. Além disso, Cox e Adams agora estavam pressionando-o como um possível suspeito no caso de Carol Sui. Tate viajava frequentemente para Kentucky a trabalho durante os anos 70 e 80. Ele tinha um passado questionável, mas também recusou fortemente qualquer envolvimento no assassinato de Carol. Os detetives estavam confiantes de que finalmente haviam encontrado o responsável, mas seu otimismo desmoronou quando o DNA encontrado em Carol não correspondia ao de Tate. Além disso, registros judiciais colocavam firmemente Tate em outra cidade em 1976, deixando os detetives mais uma vez no ponto inicial. Este mistério de décadas continuava a escapar de suas mãos. Em setembro de 2022, os detetives Cox e Adams buscaram a ajuda da Otron Labs, uma empresa privada com um talento único para resolver o insolúvel. A Otron Labs ajuda a polícia a descobrir como as pessoas estão relacionadas umas com as outras, mesmo que não sejam parentes próximos. Eles fazem isso usando testes especiais de DNA, que examinam repetições curtas de DNA, que são como pequenos padrões no DNA, e polimorfismos de nucleotídeo único, que são pequenas mudanças no DNA. Usando sua experiência, a polícia pode determinar com quem o agressor pode estar relacionado, usando o DNA. Essa tarefa foi atribuída à Otron Labs em setembro de 2022. Após garantir financiamento, levou menos de 2 meses, até novembro de 2022, para que a Otron Labs retornasse com os resultados. Através das amostras de DNA deixadas pelo perpetrador, um elo genético foi identificado, Thomas Dannaway. A questão era que Thomas Dannaway já havia falecido em 1990. Isso significa que a polícia não poderia testar seu DNA para uma correspondência direta, mas ele tinha um filho que cresceu sem nunca conhecer seu pai. Essa descoberta se tornaria a chave para desvendar o mistério. Detetives viajaram para encontrar o filho biológico de Dannaway para coletar amostras de DNA para comparação. Quando o DNA do filho de Dannaway foi comparado com o DNA estrangeiro encontrado 46 anos atrás nas roupas de Carol Sui, o laboratório apresentou um resultado surpreendente. Em dezembro de 2022, quase 46 anos após o crime, a justiça finalmente seria feita para Carol Sui Kleiber e sua família. Os resultados do DNA provaram, com 100% de certeza, que o homem que estavam procurando era de fato Thomas W. Dunvay. Thomas W. Dunvay tinha 19 anos quando encerrou a vida de Carol Sui.
Ele conseguiu evitar a justiça por décadas, mas os esforços incansáveis da polícia finalmente o alcançaram. Agora que tinham um nome, os detetives poderiam investigar profundamente sua vida passada e os crimes que cometeu. Eles encontraram mais evidências de que ele morava perto do Parque Devoe, onde Carol Sui foi vista pela última vez com um homem parecido com Dunvay. Conforme investigavam mais a fundo, encontraram evidências mais incriminatórias. Thomas W. Dunvay não era apenas um infrator ocasional. Ele entrou em uma série de crimes durante 6 meses, cometendo delitos e abandonando os carros que usava. Sua tendência criminosa não parou após o fim trágico de Carol Sui Kleiber. Ele também foi condenado por tirar a vida de outra pessoa no condado de Bon, apenas 6 meses após o fim trágico de Carol Sui. Na noite de dezembro de 1976, Ronald Towson, de 19 anos, foi encontrado no chão cheio de balas. Ele estava gravemente ferido e foi levado ao hospital. 4 dias depois, sucumbiu aos ferimentos, deixando para trás sua família. Dunvay tinha o hábito de cometer crimes e abandonar os carros que usava para fugir das cenas. Seu amor por carros levou os detetives até ele. Em maio de 1976, Dunvay comprou um Chevrolet Monte Carlo de 1973, o mesmo carro com o qual pegou Carol Sui no parque. Após o assassinato de Carol Sui, ele o trocou por um Chevrolet Vega laranja. Ele deixou a cidade de Union e se refugiou em Fort Carson. Essa troca de carros permitiu que ele se protegesse do caso de Carol Sui, mas quando atirou em Ronald Towson, foi com o Vega laranja que estava dirigindo. Ninguém viu quem era o atirador, mas muitas testemunhas viram o Vega laranja indo embora. Os detetives emitiram uma ordem de localização para seu Vega laranja. Essa perseguição culminou em sua prisão na véspera de Natal de 1976, na Carolina do Sul, onde enfrentou acusações de incendiar o carro de outra pessoa e possuir uma arma ilegal. Ele confessou e se declarou culpado, recebendo uma sentença de prisão perpétua. Infelizmente, sua sentença foi interrompida e Dunvay foi libertado condicionalmente em 1984, após cumprir apenas 7 anos e 82 dias atrás das grades. Os assassinatos brutais de Carol Sui e Ronald Towson tinham semelhanças perturbadoras. Ambas as vítimas foram deixadas flagrantemente à vista, perto da estrada, quase como se fosse um desafio às autoridades. Era como se o agressor quisesse enviar uma mensagem. E, em ambos os casos, ninguém viu os homens responsáveis, mas muitos viram seu carro chamativo. Uma investigação mais aprofundada revelou que Dunvay não era apenas uma pessoa de interesse para a polícia, mas também estava sendo procurado pelo Exército dos Estados Unidos. Curiosamente, Dunvay se alistou no Exército apenas 9 dias depois de tirar a vida de Carol. Inicialmente, ele foi designado para a cidade de Fort Knox, mas depois transferido para Fort Carson, no Colorado. Thomas Dunvay serviu no Exército por apenas 6 meses e desertou depois de tirar a vida de Ronald. A conexão entre Carol Sui Kleiber e Thomas Dunvay permanece um mistério. Tudo o que os detetives tinham eram teorias. Não havia evidências concretas de como eles se conheciam. Havia a possibilidade de que fossem amigos de infância ou colegas de escola já que frequentaram as mesmas escolas. Mas, se esse fosse o caso, alguém teria identificado Dunvay no parque. O detetive Cox acredita que o Parque Devoe guarda uma pista crucial. Carol era conhecida por sua natureza social, e é possível que ela tenha conhecido Dunaway lá pela primeira vez. Talvez tenha sido lá que ela saiu em seu primeiro encontro com Dunvay. Os detetives tinham evidências de DNA concretas contra Dunvay, o que teria sido suficiente para acusá-lo do assassinato de Carol Sui, caso ele ainda estivesse vivo. Ainda assim, o detetive Cox obteve uma ordem judicial para exumar o corpo de Dunaway, que foi enterrado em 1990. Isso não apenas permitiu a coleta de uma amostra direta de DNA para o caso de Carol Sui, mas, mais importante ainda, seria inserido no sistema combinado de índice de DNA, que poderia vincular seu DNA a outros crimes não resolvidos. Embora a justiça possa não ter sido completamente servida, a revelação da identidade de Dunaway trouxe algum encerramento ao caso.